Utilidade pública. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para falar sobre um tema de muita relevância para os nossos estudos aqui, né? Nosso canal é um canal direcionado para pessoas que já estão numa busca por ter uma maior apreensão, né? Um maior entendimento sobre esta realidade, sobre esta matrix na qual nós existimos, né? E como eu costumo dizer, né, o nosso canal é um canal para pessoas que já têm uma certa iniciação. O que significa isso? Iniciação significa que você já tem um percurso, que você já iniciou, né, como o próprio nome diz, né, iniciação. Você já se iniciou na arte do conhecimento sobre as verdades desta existência, né? Não são verdades confortáveis, não existe felicidade nesse caminho, né? Não é um caminho coletivo, não é um caminho aberto, né? Não é um caminho largo, é um caminho estreito. O caminho do entendimento do que é a realidade é quase que algo que brota de dentro de você, né? Quase como se fosse uma ferida aberta. É algo que não vai cicatrizar nunca, né? Depois que você abre essa ferida, depois que você sente esse corte, né? Essa fissura, essa brecha, esse abismo diante da realidade, né? Quando você se aparta dessa realidade, quando você não consegue mais se sentir vivo, quando você compreende que a vida orgânica é um sofrimento, é uma ilusão, é uma matrix, né? Você compreende isso, muita coisa muda, né? É o processo iniciático, é o processo de desencarne. Olha, aqui nós falamos em muitos termos, né? Nós tentamos desmistificar os termos. Por quê? Desencarnar é simplesmente sair da carne, né? Mas ninguém sai da carne, porque não existe nada fora. Não existe nenhum lugar para onde você ir além da carne, né? Então desencarnar, né, que é um termo usado pelos espíritas, o próprio termo espírito, que também tem a ver com sopro de vida, né? Expirar é que surge da palavra expirar é que surge a palavra espírito. Então espírito é o que expira, né? Bota o ar para fora, inspira, tem que estar vivo. Então não existe mundo espiritual, que é o assunto que nós vamos tratar aqui hoje, né? Iluminação também não tem nada de espiritual. Iluminação é um termo que remete a uma ampliação de consciência. Porque quando você está na escuridão, você não enxerga direito, né? Nós somos seres que precisamos da luz para ver as imagens, né? Nenhuma imagem se forma no escuro. As imagens precisam de luz. Então nós vivemos num mundo iluminado, né, pelo sol, que tem os períodos de trevas, né, de escuridão, onde na antiguidade os predadores atacavam, né? Existem muitos predadores que atacam mais à noite. Então o ser humano temia isso aí, né? Temia a escuridão, sempre buscando a luz, né? Sempre buscando, esperando que um novo dia iluminado chegasse para se proteger mais, para conseguir ter mais visão, né? Então quem tem mais visão do ponto de vista psicológico, quem tem uma visão ampliada é o iluminado. Mas não tem nada de espiritual nisso, como eu falei.
não existe espiritualidade. Podemos trocar essa palavra por virtualidade. Seria muito melhor, muito mais adequada essa palavra, esse termo, né? Espiritualidade nada mais é do que virtualidade. O que é virtualidade? É o tema hoje aqui, né? O tema hoje aqui é para falar sobre iluminação, sobre virtualidade, né, que chamam de espiritualidade, sobre visão ampliada, consciência ampliada. Visão no sentido de apreensão da realidade, né? Visão no sentido de conhecimento. E aí, né? Existe muita confusão que as pessoas fazem, né? A religião está aí também para poder alienar as pessoas, alienar as massas. Como eu falei, né? Nosso caminho aqui é um caminho estreito. Nosso caminho aqui é um caminho para poucos. Nosso caminho aqui é um caminho individual, rumo à individuação, a maior compreensão de quem você é, do mundo que te circunda, dessa realidade infernal na qual nós existimos. Que pode também deixar de ser um pouco infernal a partir das suas escolhas, né? Porque eu queria falar aqui uma coisa muito importante, né? Que o tema aqui hoje é esse, né? O tema aqui hoje é para falar sobre essa questão que a espiritualidade mentiu, né? Até hoje, né? A espiritualidade é uma das maiores mentiras que existem na face desse planeta, né? Mundo espiritual, anjos, demônios, deuses, tudo isso aqui, né? Tudo isso tem a ver com a psique humana. E existe muita confusão, inclusive, dentro do próprio budismo. Tem um conceito, né, que dizem que o caminho de Buda é um caminho que vai levar a você sair da roda de Sansara. Isso em parte é verdade, né? Mas em parte também é mentira, ou seja, mal interpretado. Quando o Buda, né, que era essa figura nada divina, era apenas um homem iluminado, se é que existiu, né? Que a gente também não sabe se esses seres. Geralmente é muita mitologia, né? Existe muita mitologia em cima desses personagens que leva muitas das vezes a gente a acreditar que existiram de fato, né? Mas quem usa a razão sabe que muito provavelmente, se esses homens existiram, foi feita toda uma literatura, né? Uma construção literária em cima da vida deles. Jesus também, né? Esses grandes Maomé, sei lá, Alá, Jeová, isso tudo são mitologias. Não tem nada de real nos milagres. Aí as pessoas não sabem interpretar as alegorias, né? As pessoas têm muita dificuldade. A maioria, né? Pode ser... cara pode ter nível superior, pode ser especialista nisso, especialista naquilo, mas a grande maioria tem uma grande dificuldade, né, de lidar com a interpretação de textos que são claramente alegóricos, textos que não podem ser encarados do ponto de vista literal, e é por isso que eu disse inicialmente, né, aqui o cara tem que ter um preparo, o cara tem que ter uma base, né, isso é básico, você saber ter uma boa interpretação, né? Quando você lê, por exemplo, uma Bíblia, um Corão, ou qualquer livro desses sagrados aí, né, mesmo os princípios do budismo, a religião hindu, tudo isso que você lê, você tem que saber o que é texto descritivo, né, o que é texto literal mesmo, né, que está mostrando uma situação que existiu, e o que é texto construído. A Bíblia é quase toda construída, né? A maioria das escrituras religiosas são feitas para crianças, portanto, tem muita simbologia, né? Tem muita metáfora, tem muito conto de fadas. Porque quem escreveu sabia que estava lidando com mentes infantis. Só mentes infantis não sabem diferenciar o que é realidade do que é fantasia, né? Então, no budismo, como eu falei, né, tem essa crença no budismo de que você, seguindo o caminho de Buda, você vai atingir uma espiritualidade. Você seguindo o caminho de Buda, você vai chegar a um ponto onde não vai reencarnar mais. Por quê? Essas doutrinas são basicamente reencarnacionistas. Que é absurdo e ridículo, que ninguém reencarna. Isso é a história da carochinha, né? A personalidade morre com o corpo.
A personalidade surge com o corpo, né? Com suas experiências, com suas memórias, seu histórico de vida, seus traumas, também os seus prazeres, suas afinidades, as suas antipatias. Seu histórico de vida constrói uma personalidade que é o ego, que é o corpo, né? E o ego morre com o corpo. Claro, não tem nada depois. Isso é absurdo. Se tiver alguma energia, é uma energia vital que vai se reintegrar, né? A natureza, como a eletricidade, pode ser modulada num rádio, numa TV, né? Ela pode ser ampliada, né? Com alta tensão, ela pode ser reduzida, com tensões pequenas, né? Com pequena voltagem. Então ela é muito maleável, a eletricidade. Só que desligou o aparelho, né? O aparelho morre, né? Desligou a televisão, desligou o rádio fica morto, tira da tomada, fica morto, né? Mas a eletricidade volta para o seu estado latente, né? No ambiente, né? É algo que existe, carga, né? Mas ela pode ser modulada. É igualzinho a energia vital, né? Podemos fazer essa analogia com a eletricidade. A gente tem uma energia vital que se modula no corpo, né? Parece João, parece Maria, parece Pedro, parece Ralph Gomes, né? Mas morto o corpo, tirou a tomada do corpo, acabou a eletricidade, ou seja, acabou a energia vital. Essa energia vital simplesmente ela se dissipa, né? Ela deixa de ser Ralph Gomes, deixa de ser Pedro, Maria, João e volta para a latência, né? Para o ambiente como a eletricidade. Se existe essa energia vital, é assim que funciona. Não tem nada de consciência que se mantenha depois da morte do corpo, né? Com ou reencarne. Isso é ridículo. Simplesmente ridículo, né? Então, o que Buda quis dizer com isso, né? Como eu falei, aqui nós estamos para decifrar, né? Para decodificar, para mostrar a realidade como ela é, né? Dos fatos, como são. Não fantasia, não religiosidade. Nós somos um canal de pessoas racionais. Muita gente entra aqui, fica com raiva, porque não encontra o que queria. Né? Nós aqui não estamos fazendo um canal para falar o que você quer ouvir. Nós estamos aqui para falar a verdade. Dos nossos conhecimentos adquiridos ao longo de décadas. Né? Então, o que Buda quis dizer com isso? Né? Que num estado búdico você não reencarna mais. Muito simples isso, né? Muito simples, mas ao mesmo tempo, como eu costumo dizer, as coisas mais óbvias e mais simples são as mais difíceis de serem alcançadas. Esse conhecimento é muito difícil, né? Porque você tem que crescer muito na sua consciência para poder... É interessante isso, né? Você tem que crescer muito, você tem que adquirir muito conhecimento para você poder ver as coisas simples. Isso é interessante. Com ignorância, quase sempre você fica na superfície, né? Você não vê as coisas que estão na sua frente, você não consegue ver. Porque é preciso ter conhecimento para decifrar a realidade, para decodificar a realidade. Então, para a gente é muito simples, né? Para nós que estamos aqui, para os amigos que já nos acompanham aí no canal há muito tempo, sabem, já têm um certo preparo para absorver essas ideias. Então, o que Buda quis dizer com nunca mais reencarnar? Né? Isso, claro, que ele usou um simbolismo, né? Uma alegoria. Por quê? Ele não quer dizer que você está preso num ciclo de reencarnações e que você vai, em algum momento, se iluminar e parar de reencarnar, né? Viver lá na terra dos Budas, viver no mundo espiritual, no Nirvana. Não. Ele não quis dizer isso. Sabe o que ele quis dizer? Que quando você... Olha que isso aqui é muito importante. Hein? Quando você se ilumina, não é nada demais. É simplesmente você criar uma identidade virtual. A maioria das pessoas não tem identidade virtual. A maioria das pessoas tem identidade carnal. Então estão no corpo. Né? O que é ego? Ego é corpo. São as sensações do corpo, né? Os prazeres do corpo. Então, a maioria das pessoas se olha no espelho, se deslumbram com sua própria imagem, né? Não conseguem compreender que o que está no espelho está morto. Está morto, é carne morta. Nós somos animados por uma energia vital. Nós temos que nos alimentar para conseguir nos mantermos vivos, nos nutrir, nos hidratar, né? Beber muita água, absorver vários nutrientes.
que estão externos a nós para que a gente continue vivo. Então essa vida aqui é uma coisa mantida, né? É um esforço. Não é algo natural. Se você se deixar ao natural, se você parar de se alimentar, parar de beber, de se hidratar, né, de se cuidar, de se esforçar pela sobrevivência, você morre. Nosso corpo é muito frágil. Então o indivíduo se olha no espelho, ele não consegue ver a fragilidade, né, do corpo. Ele não consegue ver que o corpo é que traz todas as mazelas, todo o sofrimento, os seus desejos. Por isso que o budismo, as tradições orientais geralmente batem nessa tecla, né? A sexualidade te prende no inferno. O que é o inferno? Outro termo que não tem nada de literal. É uma simbologia, uma alegoria de uma condição psicológica, né? De apego, de desejo, de ansiedade por sexo. Sexo também tem a ver com agressividade. Quanto mais sexual o indivíduo é, mais agressivo. Quanto mais se identifica com o corpo, mais vai querer defender o corpo, vai se ofender fácil, né? O ego, ele se ofende muito facilmente, ele também, né, gosta de elogios. O ego é o que faz as suas carências existirem, né? O seu corpo é exatamente o seu ego, o eu, né? Esse eu físico, essa construção de personalidade. Por isso, como eu falei, você precisa sair do corpo. Você precisa desencarnar. Mas como é que é esse processo no mundo real? Na realidade, é quando você cria uma identidade virtual. Aí você desencarna, ou seja, você sai da carne, você começa a ter menos apreço por essa matéria. E ao mesmo tempo que você se conhece, está escrito, né, estava escrito lá no Oráculo de Delfos, na Grécia Antiga: homem, conhece a ti mesmo, conhecerás os deuses e o universo. Portanto, quando você se conhece, quando você desencarna, né, cria uma identidade virtual, você entende que tudo acontece aqui, você também conhece os outros. Porque os outros não são diferentes de você, né? São egos. Você conhece o perigo que é se envolver com o outro. Você entende que a sexualidade é que te atrai para os outros, a beleza dos corpos, né? Desencarne. Quando você desencarna de você mesmo, quando você cria uma identidade virtual, isso é iluminação, né? Você também desencarna dos outros. Você desconsidera. O que seria desencarnar, né? Desconsiderar a carne. Sair da carne. Sair do vício pela carne. É por isso que pessoas iluminadas dificilmente são obesas, né? Porque comem com moderação. A comida deixa de ser um prazer, passa a ser simplesmente o ato de se alimentar, né? Claro, envolve prazer, porque o animal precisa sentir prazer para nutrir o próprio corpo, né? Se não houvesse prazer em se alimentar, ninguém se alimentaria, todo mundo morreria, né? Se não existisse também prazer em se hidratar, né? Em beber, para se hidratar, né? Principalmente água, né? Porque álcool desidrata, né, na realidade. Mas um pouco de álcool também às vezes é necessário para você relaxar, né? Quem tem muita lucidez, às vezes precisa relaxar um pouco, né? O álcool é uma bebida lícita, né? É uma droga lícita, né? Que propicia isso aí, né? Um relaxamento para quem curte. Mas também bebe com moderação. Dificilmente um iluminado vai ser um alcoólatra. Dificilmente um iluminado vai ser um viciado em sexo. Dificilmente o iluminado vai ser um obeso, viciado em comida. Porque a nossa sociedade, ela diviniza tudo, né? Nossa sociedade, ela divinizou a comida. Basta você ver, né? As pessoas viajam para quê? Para conhecer a gastronomia. Sabe, a comida virou um esporte. O sexo virou um esporte. Todas essas coisas viraram vícios, né? As pessoas querem final de semana para comer um churrasco, comer, ir para os restaurantes, ir para as pizzarias, não é isso? Ir para todo tipo de fast food. Tudo, né? Toda reunião humana tá ali os comes e bebes. Porque foi criada essa divinização, né? Se criou uma divinização em cima do alimento. É por isso que a televisão, a internet, né, sempre trata a comida como uma coisa divina. Já reparou? O cara bota aquele prato, né? Apresenta ali um restaurante, né, uma comida típica de alguma região. Aí quando ele come, divino, que delícia. Ai,
manjar dos deuses, né? Comida comum igual outra qualquer. Aí, né, o cara vai pro Nordeste, ele quer comer o acarajé, quer comer as comidas típicas do Nordeste. Ele vai pro Sul, ele quer comer lá aquelas comidas típicas do Sul, né? Churrasco lá do Sul, outras comidas, tudo, né? Tem as comidas típicas de várias regiões. E aí, né? O pãozinho de queijo de Minas, né? Tudo isso, né? O cara vai lá pra Suíça pra comer queijo suíço, ele quer comer o queijo lá na Suíça. Então, é divinização do alimento, né? O alimento vira cocô, né? Uma parte é absorvida pelo corpo, o resto vira merda, né? A gente sabe disso, né? Tem aquela frase de banheiro, né? Frase de banheiro: aqui termina a obra de um grande cozinheiro. É uma realidade, entende? Toda comida em si já é cocô em potencial, né? Você olha uma comida maravilhosa, parece maravilhosa, vai virar o quê? Bosta. E alguma parte vai ser absorvida, os nutrientes, o resto vai virar bosta. As pessoas não têm capacidade de ver isso. Nem querem ver, né? Mas nós estamos aqui para mostrar a realidade. Quando você se ilumina, né, que inclusive a religião hindu fala, né, a religião hindu, o próprio budismo, trata da questão dos chakras, né, que seriam pontos energéticos, seriam 7 chakras, né, ao longo da coluna vertebral, partindo aqui da região genital. Né? Na região genital, a energia tem que subir por 7 chakras até sair pelo topo da cabeça, que seria a iluminação. Mas isso é metáfora, né? Não existe. Podem até existir pontos de energia no corpo, né? A acupuntura trata disso, né? A acupuntura hoje é aceita cientificamente, mas a questão da evolução espiritual é uma metáfora. Nessa questão de sair dos infernos, sair das regiões baixas do corpo, sair dos subterrâneos, onde estão, né? Onde está a cobra, a serpente, né? Do Éden. Tanto é que é chamada de serpente da Kundalini. Né? A Kundalini seria, metaforicamente, uma energia enroscada na base da coluna, né? E que você tem que subir essa energia desses infernos, né? Dessas regiões baixas da sexualidade, subindo até o topo da cabeça e se iluminar. O que é isso, topo da cabeça? Aqui é a sede da consciência. Né? Então, a maioria das pessoas acham que são o corpo, mas o iluminado, ele criou uma identidade virtual. Essa identidade virtual não sobrevive à morte do corpo. Isso é impossível. A identidade virtual, ela é eterna enquanto dure, porque você só vive aqui, não tem nada a ver com esse mundo de fora. Não tem nada a ver com esse corpo. É desencarnar em vida. A única forma de você desencarnar é em vida, porque morto não desencarna. Morto simplesmente deixa de existir. Então, eu queria falar aqui hoje sobre essa questão que é muito importante, né, da gente falar, para você parar para pensar sobre isso. Esse vídeo aqui não é definitivo, né? Nenhum assunto do nosso canal aqui é definitivo, né? Nós estamos aqui há anos falando sobre as mesmas coisas, sobre ângulos diferentes, cada vez progredindo. É gradual, né? Porque ninguém sabe tudo. Então nós estamos aqui sempre martelando esses assuntos. E a questão é essa, né? Não existe mundo espiritual, não existe reencarnação. A reencarnação a qual o Siddhartha Gautama Buda se referiu é que quando você desencarna, ou seja, quando você sai da carne e passa a ter uma identidade virtual, você não reencarna mais. Você se torna o Buda. Isso que é ser Jesus, isso que é ser Cristo ungido, isso que é ser Buda. É aquilo. É quando você se torna uma identidade virtual. Você cria, né, uma identidade virtual, um eu residual na sua mente. Esquece, esse corpo não importa mais. Você não reencarna mais, porque você não tem mais as experiências do corpo como você tinha antes com o ego. Porque o ego é a personalidade do corpo. A identidade virtual está acima do ego, chamado Pai, né? Buda, né? O eu búdico, né? Personalidade búdica. É quando você desencarna. O que acontece quando você chega nesse ponto? Você vê as coisas claras, você vê as coisas como elas realmente são. Você não se interessa mais por viver nesse mundo do lado de fora. Você vai viver no mundo dentro da sua mente. Né? Uma realidade totalmente virtual.
E aí, como você entende que só você existe, tudo que está fora está aqui dentro, né? São percepções, só chegam a você através das percepções sensoriais, né? Dos 5 sentidos. E até do 6º sentido, né? Que seria a consciência, que seria essa capacidade de perceber os outros 5 sentidos. Nós temos o 6º sentido, né? Que também foi vulgarizado como coisa sobrenatural, percepções extrasensoriais, isso tudo bobagem, né? 6º sentido é a capacidade consciente de observar os outros 5 sentidos, modulá-los, né? Controlá-los, observá-los. O eu virtual, ele fica se olhando o tempo inteiro de fora para dentro, né? Você deixa de ficar no corpo, você se coloca para fora do corpo e consegue se observar. Isso é virtualidade, né? Foi chamado de espiritualidade. Mas não existe nada disso sem um cérebro vivo, sem um cérebro orquestrado, né? Sem um cérebro bem modulado, sem um cérebro bem equilibrado, a ponto de extravasar a própria condição cerebral, né? De se tornar um eu virtual. Isso é iluminação. Você não vai conseguir nada além disso. Né? Buda nunca falou em reencarnação. Reencarnação não existe. Ele falou em reencarnação do ponto de vista metafórico, de você sair da carne. Como é que você sai da carne? Só estando vivo. Para você poder sair das sensações do corpo, né, e entrar no ambiente virtual. Perceber que tudo está acontecendo aqui dentro. E aí você não dá tanta importância ao que está fora. O que está fora nem sequer existe, né? Existe apenas como uma percepção individual. É um holograma, né? Isso que se chama Matrix. Quando você acha que você está aqui, quando você acha que você é esse corpo, né, perecível, e você vive por esse corpo e para este corpo, e você se identifica com os prazeres deste corpo, se identifica com toda essa matrix que foi construída para iludir este corpo, né, para dar comida gostosa para este corpo, para fazer com que você gaste fortunas com gastronomia, com carros de luxo, com casas de luxo, com todo tipo de roupa de luxo, né, para ornamentar o seu corpinho, né? Então, o indivíduo vive na carne. Esse ele está sempre reencarnando, porque nós somos vários ao longo da vida. Você já foi uma criança, daqui a pouquinho você deixa de ser criança, a criança morre e reencarna num adolescente, né? Daqui a pouquinho o adolescente morre e reencarna num adulto, com experiências totalmente diferentes. Você começa a desprezar o que você valorizava antes, né? Ora, um adulto não brinca mais de carrinho, não brinca mais de casinha, meninas, as mulheres não brincam mais de boneca, né? Algumas, pelo menos, né? Que são mais lúcidas, né? Porque tem muita mulher maluca por aí que enche o quarto de boneca, muito homem por aí que continua brincando de carrinho, né? Só que agora os carros matam, né? São carros de verdade. Muitos por aí que andam brincando de aviãozinho, né? De vez em quando cai, né? Vive na infância, né? Vive lá atrás, né? Mas na realidade mudou, reencarnou em outras formas. Até a forma do corpo muda. Uma hora é pequeno, outra hora é médio, outra hora é grande, né? O corpo, ele troca de pele, ele está sempre se renovando. Então você está sempre reencarnando, né? Você não pode dizer, às vezes você olha uma pessoa com 80 anos, porra, tá totalmente diferente de quando tinha 10, né? Ou quando tinha 15, ou 20, ou 30, a pessoa muda. Então, esse é o reencarne do budismo, né? Não tem nada a ver com reencarnação, que a alma vai para o mundo espiritual e volta. Isso, roda de Sansara não é isso. Muitos, sinto muito, as pessoas ficam chocadas, muitos vão querer tacar pedra, ficam com raiva, porque a gente fala uma verdade, né? Buda nunca foi compreendido, né? As ideias do budismo nunca foram compreendidas, foram transformadas em religiosidade barata. As ideias do cristianismo primitivo nunca foram compreendidas, também foram transformadas em religiosidade barata, né? Praticamente todas as religiões são isso, né? São enganação, são erros de interpretação, tem até um fundo de verdade em algumas coisas, mas se você souber interpretar. Então, reencarnar é isso, né? Depois que você desencarna, depois que você se torna uma identidade virtual, quando você cria uma identidade virtual, que você desencarna desse corpo, você não muda. Como você não reencarna mais, digamos assim, né? Você não fica mudando, oscilando, porque essa oscilação
de criança para adolescente, para adulto, para velho, né, que é totalmente imaturo, vai ganhando uma certa maturidade. Isso tudo tem a ver com a ignorância, né? Quanto mais você vai preenchendo a ignorância, você vai mudando. Ou seja, você vai substituindo a ignorância por conhecimento, né? Conhecimento físico, conhecimento do mundo, ideias e tal. Você vai, conceito, você vai crescendo, né? Você vai evoluindo. Se é que existe alguém que evolui nesse mundo aqui, né? Mas enfim, do ponto de vista físico, você vai evoluindo, né? Financeiramente, você vai evoluindo, né? Você adquire mais conhecimento, ganha mais dinheiro, tal, mais maturidade, tudo através das experiências, né? Que você vai adquirindo para poder substituir, como eu falei, a ignorância por conhecimento. Mas quando você chega na identidade búdica, quando você chega na identidade virtual, ou seja, você desencarna, você não encarna mais. Você não se ilude mais com os conhecimentos desse mundo aqui, para você simplesmente encher o seu corpo de luxos, né? De vantagens, de benefícios, interesses mundanos, interesses por pessoas, tudo isso desaparece. Você não reencarna mais. Você chega num ponto onde você, digamos assim, você não muda, você só se expande, né? Cada vez mais. Você não muda, né? Você só é como se fosse, né, uma expansão mesmo, né? Não chega a ser uma mudança. Então você chega num ponto onde você se torna imutável do ponto de vista da sua consciência, no sentido de que você viu a verdade. Quando você vê a verdade, não tem mais outra, não tem 2, 3, 4, 5 verdades. A verdade é uma só, né? O conhecimento que você adquire através da racionalidade não pode ser destruído. Uma verdade não pode ser destruída. Então, claro, né, ninguém é dono total da verdade, mas quando você está nesse processo, você chega praticamente no fim da sua vida, não tem mais nada o que você fazer por aqui. Eu não sei se existem outros níveis de consciência que seja possível se atingir, né? Mas quando você chega nesse ponto búdico, você não reencarna mais, ou seja, você não vem mais para a carne. Você está na carne, mas você não é a carne. Né? Ser e estar são coisas diferentes. Né? Você sabe, você tem entendimento, você tem um conhecimento de que você só está existindo aqui dentro e de que esse eu, essa coisa de consciência, é uma construção virtual, não existe na prática. Né? Então não existe nenhuma personalidade que sobreviva ao corpo. A única existência eterna é enquanto você está vivo e consciente. Quanto mais consciente aqui, mais vivo você está, né? Agora, na carne você só vai existir para a carne, né? Só vai existir para as experiências da carne. E quanto mais apegado a essa experiência da carne, mais o indivíduo tem medo de morrer, né? Claro. Ele tem medo de perder as vantagens que ele tem na vida. Ó, se você não tem interesse nenhum na vida, né? Se você já desencarnou em vida, morrer ou não morrer, tanto faz. Mesmo porque a morte, para quem tem uma consciência, né? Quem tem uma identidade virtual, a morte não significa nada. Não é porque a identidade virtual não experimenta a morte. A morte é ausência de vida, né? Então, quem está vivo que experimenta a morte, né? Quem está vivo que teme o momento da morte, que vai perder tudo que acha que tem, né? Se você não tem nada nesse mundo aqui, se você já desencarnou, a única vida que faz sentido é aqui na sua consciência. Quando o corpo morrer, essa experiência não existe para quem tem essa consciência virtual, né? Para quem tem uma identidade virtual fora do corpo. Tudo passa a ser holográfico, tudo passa a ser fantasia, tudo passa a ser ilusão, até a própria morte. Então, vou ficar por aqui. Um tema complexo, né? Espero voltar nesse tema. Mas entendam, né? Isso é muito importante que vocês entendam isso, né? Você precisa criar uma identidade virtual. Você precisa criar uma identidade fora do corpo. Você precisa criar uma identidade para que você nunca mais reencarne, né? Para que você nunca mais volte para a roda de Sansara, para que você nunca mais volte para a corrida dos ratos. Mas isso só pode acontecer aqui dentro. Né? Quando você se desapegar de tudo isso aqui, quando você tiver só o básico suficiente para você sobreviver com relativo conforto, né? Porque nós estamos no corpo, como eu disse. Né? Você também não vai desprezar o corpo, como muitas religiões, tradições antigas determinavam que você tinha que desprezar o corpo para poder atingir o espírito. Isso é estupidez, né? Nós estamos numa máquina que
precisa ser bem cuidada para que nós possamos usufruir, usar essa máquina a nosso favor, né? Continuando a existir por nada e para nada, sim, né? Já estamos aqui, fazer o quê, né? Então o melhor caminho é esse, né? A única iluminação que você vai conseguir é essa, criando uma identidade virtual fora do corpo. Então vou ficar por aqui, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento, e se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!